Amém, irmãos? Amém. Eu saúdo a todos na doce paz do Senhor Jesus, amém? O pastor me convidou para estar aqui pregando. É uma palavra conhecida, mas eu peço e sei que o Senhor vai falar conosco de uma forma especial nessa manhã, através dessa palavra. Que Ele cresça e eu diminua, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 32, amém? Uma coisa que está abalando a nossa sociedade, o nosso mundo, o ser humano, é a preocupação. Quem que não está preocupado hoje? Quem? Não tem ninguém que não está preocupado. Um porque tem muito dinheiro, não sabe como fazer, outro porque não tem, o outro porque está passando por uma enfermidade, o outro porque está passando uma tribulação na área conjugal. Então, irmão, todos nós hoje vivemos preocupados, mas eu gostaria que essa palavra entrasse no coração dos irmãos, para que toda essa preocupação Deus venha tirar, para que nós possamos sentir a paz que Ele nos dá. Amém? Então, em Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, nos fala da preocupação, né? E Ele disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, ou pelo corpo, sobre o que quer vestirdes. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes? Considerai os corvos, que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta? Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, na vossa solicitude, pode acrescentar uma estatura ou um côvado? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, pois que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos, ainda que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andais inquietos, porque todas essas coisas procuram as nações do mundo. Mas vosso Pai sabe do que vos necessitais dessas coisas. Buscais, pois, antes o reino de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. E não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Amém? Então, irmãos, trazendo nos dias de hoje, nós estamos vendo que a preocupação está tirando nós da presença de Deus. Porque quando nós ficamos preocupados, nós não lembramos de Deus. Nós só lembramos daquele problema. Aquele problema vem remoendo. Mas nós esquecemos de lembrar que Deus está no controle de tudo. Que sem Ele, nós não podemos fazer nada, e Ele faz tudo por nós. Desde que nós decidimos falar: eis-me aqui, Senhor. Entregar e confiar, não ter medo. Gente, nós podemos ver a plenitude que Deus tem. Se Ele criou esse mundo, será que Ele não pode ver o que eu e que você está passando? Ele sabe. Mas o que é? A nossa insegurança, o nosso medo, a nossa desconfiança. Mas quando nós confiamos e entregamos a Deus, pode ter certeza que a mudança vem e a vitória vem. Né? Então Ele fala para nós não se preocupar com essas coisas, né? Então Ele fala aqui no versículo 23: mais a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Para nós não se preocupar com isso, mas para nós nos preocuparmos com a vida espiritual, né? E de outras coisas o Senhor vai cuidar. Nós temos que nos preocupar de estar na presença dEle, de fazer a vontade dEle. Nós temos uma coisa que eu sempre falo,
É aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor lançou eles na fornalha, e eles saíram de lá sem um cheiro de fumaça. Meu Deus, o que estava lá com eles é o Deus que está aqui conosco. Às vezes nós entramos aqui tão amargurados, tão atribulados, que às vezes nós nem ouvimos a palavra, porque a preocupação tira de nós de estar ali ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Mas é nós confiarmos, irmãos. Irmãos, ontem eu fiquei muito, mas muito ruim mesmo. E eu falei assim, eu ainda falei para o meu esposo, você acha que de hoje eu não passo? Falei, porque eu fiquei muito ruim. E tinha gente lá em casa e aquilo eu já não estava mais conseguindo concentrar. Mas eu falei, Senhor, amanhã eu tenho uma missão que o Senhor me designou. E eu quero fazer a tua vontade. Que o Senhor repreenda toda essa enfermidade. Que o Senhor tira todo esse mal. Que o Senhor tira toda essa dor. Ó, irmãos, Deus é um Deus poderoso. Meu esposo falou assim, vai lá, bebe uns 2 copos de bordo. Né? Não sei quem conhece bordo aqui, que negócio é amargo. Eu estava intoxicada. Aí eu tomei, eu fui melhorando. E para a honra e glória do Senhor eu estou aqui. Então, irmãos, é aqui que o Senhor fala para nós confiar nele. Eu não sei o que você está passando, igual o pastor falou quarta-feira. Eu não sei o que eles estão passando, o que os irmãos estão passando. Eu sei que eu estou passando, mas eu sei que o Deus que eu sirvo está aqui comigo. É o Deus que está me sustentando, é o Deus que está me colocando de pé. Então é por isso que nós temos que estar na presença dele, confiar no que ele faz, né? E ele fala que considerai os corvos, né? Porque corvo era um animal impuro, né? Que nem semeia, não cega, nem tem dispensas e nem celeiros, e Deus o alimenta, né? Então isso que quer dizer? Que Deus, ele não importa a humildade da pessoa, ele quer que a pessoa somente creia, que a pessoa somente creia nele, né? E quanto mais valei vós do que as aves, então se o Senhor alimenta as aves, imagina nós o cuidado que ele tem para nós, né? Mas o que ele quer? Que nós realmente confiamos nele. E quando nós confiamos nele, irmão, nada vai nos faltar. Às vezes a luta que nós estamos passando está tão difícil, mas o Senhor fala, aquieta-te, eu sou Deus. Aquieta-te, eu estou contigo. Mas muitas vezes eu quero dizer para os irmãos que a preocupação deixa de nós ouvirmos a palavra de Deus. Deixa de nós ouvir o que Deus está falando aos nossos corações. A preocupação é tanto que nós ficamos surdos, nós ficamos cegos. Mas quando nós falamos, Senhor, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que a minha família está nas tuas mãos. Senhor, eu creio em nome de Jesus que eu vou ver a mudança, que eu vou ver a transformação. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu imagino. Então, quando nós pensamos assim, irmãos, pode ter certeza da vitória, né? E qual de vós, na vossa solicitude, pode acrescentar à sua estatura um côvado, né? Então, para que se preocupar? Ninguém vai poder aumentar nem diminuir. Nós não vamos poder, se nós estamos passando por uma situação difícil, de uma enfermidade, nós não vamos poder fazer nada se não for as mãos de Deus. Porque assim nós temos que confiar nos médicos, mas o primeiro socorro nosso vem do Senhor. E muitas vezes hoje as pessoas estão colocando a sua confiança no médico, no advogado, no juiz. Coloque a tua confiança em Deus, irmão. Coloque a sua confiança em Deus, porque quando você coloca a sua confiança em Deus, você sabe que Ele pode todas as coisas. Ele tem o poder, só Ele pode, somente Ele faz, ninguém mais a não ser Ele. Amém? Pois se nem ainda poderei as coisas mínimas, por que estáis preocupados com as outras? Se nós estamos preocupados com coisas mínimas, por que nos preocupar com as outras? Às vezes uma pequena coisinha assim torna a nossa vida um tumulto, uma preocupação tão grande, que às vezes, irmão, você está pronto para ir para a igreja e fala, Deus, mas eu estou passando por isso, eu não estou conseguindo, eu vou ficar em casa.
não dá mais, deixa eu ficar quieta aqui, quero ficar em silêncio, quero ficar... Meu irmão, não faça isso, venha na igreja, porque Deus vai falar com você. O testemunho do seu irmão vai ser o que vai te revigorar a sua vida. Então, às vezes, muitas vezes, nós deixamos de vir na igreja, nós perdemos a bênção, porque aquela noite um irmão dá um testemunho que vai reavivar a tua fé, que vai transformar a sua vida. Por isso que é bom estar na presença de Deus, independente da situação que nós estamos vivendo, né? Como Mateus falou, o que nós estamos passando, pode ser o que for, Deus é maior do que todos os nossos problemas, né? Então nós temos que confiar nele. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo mais ainda Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles, né? Então, pensa bem, quem vai assim pelas beiras do rio, pelas estradas, vê aquelas flores lindas, lá no meio do mato, lá onde ninguém passou, onde ninguém jogou semente, nada, mas Deus esteve ali. Deus colocou, Deus plantou, Deus fez criar para que as pessoas vejam nos pequenos detalhes que Ele existe e que Ele está conosco quando nós decidimos a dizer, eis-me aqui, Senhor, a colocar nossa confiança tudo em Deus, a nossa confiança tudo em Deus. Eu quero falar para vocês não sabem o poder que Deus tem na nossa vida, a autoridade que Ele tem sobre nós, e quando nós colocamos isso e sentimos a presença dEle, a nossa fé aumenta de uma forma sobrenatural, porque a mesma coisa se nós estarmos com sede, nós tomarmos aquela água geladinha, mais e mais água nós queremos tomar. Isso é estar na presença de Deus, isso é sentir a presença de Deus na nossa vida. Irmão, faça experiência com Deus, na hora que você está lá, clamando, chorando, mas rasgando mesmo o teu coração, não é rasgando os lábios, não, o coração, porque o Senhor fala na palavra dele que esse povo me ama com os lábios, né, mas não ama com o coração.